بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Numa outra narrativa, só tem mais duas, tem essa e mais uma outra. Numa narrativa de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ele fala: كان لأهل الجاهلية عيدان يلعبون فيهما. Ou seja, antigamente na Jahiliya, na época da ignorância, os árabes tinham dois Eidan. Ele fala: كان لأهل الجاهلية كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة. Ou seja, existiam 2 dias em toda a semana onde eles brincavam, يلعبون فيهما, certo? Eles brincavam. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou a Medina, ele disse: قال كان لكم يومان تلعبون فيهما. Ou seja, vocês tinham 2 dias, no ano em que vocês brincavam neles, vocês se divertiam neles. وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. وقد, e com certeza, abdalakum Allah. Allah então trocou esses 2 dias por 2 dias melhores do que esses. Preste atenção, Allah pegou esses 2 dias da Jahiliya, das festividades da Jahiliya, abdalakum Allahu bihima khayran minhuma, melhor do que esses 2. Yawm al-Fitr wa Yawm al-Adha. Yawm al-Fitr wa Yawm al-Adha, ou seja, o dia que você quebra o jejum e o dia em que você degola o carneiro na peregrinação. Ou seja, são 2 festas que os muçulmanos têm por ano e uma festa que os muçulmanos têm semanalmente, certo? Esses 2 hadith é isso que indicam. Esses 2 hadith é isso que eles indicam. Eles indicam que toda a sexta-feira Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu lahu lakum, ou afwan, ja'alahu lahu lil muslimin. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala fez esse dia da semana, toda a sexta-feira, para os muçulmanos como um Eid, como um dia para se reunir, certo? Por uma ocasião especial, que é o dia da sexta-feira, é o dia que todos os muçulmanos vão para a mesquita, para orarem a sexta-feira nas mesquitas, certo? E os outros 2 dias quais são? Eid al-Adha e Eid al-Fitr. Ou seja, o dia da quebra do jejum, do último dia, do primeiro dia depois do último dia do jejum, certo? Quando você completou o jejum, o outro dia é o dia do Eid. E o dia de Al-Adha, que é o dia que degolam-se os carneiros lá, ou um camelo, enfim, no dia da peregrinação. São essas 2 festividades que nós temos por ano, além da festividade semanal que nós temos no Jum'ah. Ainda não apareceu pra gente onde que está a proibição de nós fazermos outros ayat. Aparentemente não, porque esse segundo hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: abdalakumullah, Allah trocou eles. Vocês tinham lá os seus festejos da Jahiliya, vocês tinham lá os seus festejos da época da ignorância, mas Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele fez? Abdalakumullah. Ele trocou, ele deixou aqueles de lado, certo? Não se pratica mais, e então colocou pra gente 2 Eid. Confirmando, então, só esse hadith já seria o suficiente, segundo o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, só esse hadith já seria suficiente para não termos mais nenhuma outra festividade, nenhuma outra aglomeração, nenhum outro encontro que volte repetidamente a cada ano, ou a cada semana, ou a cada mês. Só isso já seria suficiente. Mas um último hadith, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: Lil muslimina Eidan. Lil muslimina Eidan. Para os muçulmanos têm para eles 2 Eid. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. De novo, a festa do desjejum, ou do fim, do término do jejum, e a festa do fim da peregrinação. São esses os 2 únicos Eid que nós temos no ano. Mas no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Inna hada yawm Eid
Ja'alahu Allahu lil muslimin. Ou seja, hoje, esse dia, e era uma sexta-feira, hoje, esse dia é o dia de Eid para os muçulmanos, que Allah subhanahu wa ta'ala deu e fez e criou aquele dia para os muçulmanos. فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. Então, aquele que vier para o Jum'ah, que é o que ele está falando que é o Eid, que tenha então, que tome o seu banho para se purificar e para se perfumar, etc., para que venha para a mesquita rezar, e aí de novo a aglomeração, etc., nessa data semanal. É óbvio que só isso, esse é o naql. Este é o naql. Essa é a revelação. É isso que nós devemos praticar, é isso que nós devemos fazer. É dessa forma que o muçulmano deve agir. O muçulmano tem 2 Eid anuais e 1 Eid semanal e mais nenhum. Toda e qualquer festividade que se chama Eid, que ela volte periodicamente, quer seja no ano, no mês ou na semana, ou de cada 2 anos, de cada 3 anos, de cada 6 anos, não importa. Sempre que caracterizar a palavra Eid, que é uma aglomeração de pessoas por uma ocasião específica, quer seja a comemoração do dia dos muçulmanos, quer seja a comemoração do dia que o profeta Muhammad nasceu, quer seja a comemoração do dia que o profeta Muhammad morreu, quer seja a comemoração do dia que o profeta Muhammad recebeu o Alcorão, o dia da Hijra, o dia que ele fez o Isra e o Mi'raj, tudo isso, todas essas datas, primeiro, essas datas elas não estão claras no calendário islâmico exatamente quando foi, nem mesmo o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo? Se a gente for querer pegar mais profundamente no assunto, certo? E 2, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que são 2 festividades, todas essas outras estão erradas. Todas essas outras festividades não devem ser festejadas, não devem ser promovidas, não devem ser organizadas e quando organizadas erroneamente, o muçulmano não deve participar dela. Isso é uma inovação na religião, é contrariar aquilo que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, significa desobediência a Allah e ao seu profeta, porque Allah revelou o profeta para quê? Liyuta'a, ou seja, para que ele fosse obedecido. E Allah subhanahu wa ta'ala diz isso. Então quando você desobedece o profeta fazendo uma outra ocasião, que não essas 3 ocasiões citadas aqui, você está desobedecendo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e consequentemente desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala ainda fala no Corão Sagrado: وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Aquele que obedeceu ao profeta está na verdade obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, mafhum al-mukhalafa, aquilo que se entende ao contrário do versículo, ou seja, aquele que desobedece ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Por fim, eu não entro nunca nessa questão, mas determinada festividade não vai ter música, não vai ter mistura de homens e de sexo, não vai ter dança do ventre, não vai ter nada disso. Primeiro, se tivessem essas coisas, seria muitíssimo pior. Aí seria a desgraça, os muçulmanos promovendo uma festa que teria mistura entre as pessoas, entre homens e mulheres, e conversa desnecessária entre eles, aquela coisa toda, mais música, mais dança. Aí seria o fim do mundo, seria a desgraça completa um muçulmano organizar isso. E eu sei, eu imagino que todas as pessoas que organizam esses tipos de festas, eles estão equivocados, eles estão errados, mas eu nunca, e ninguém deve atacar a intenção desses muçulmanos. Eu acredito piamente que a intenção é a melhor possível. A intenção deve ser a melhor possível. Vamos fazer um dia para lembrar dos muçulmanos, como o dia do Islã, o dia dos muçulmanos, o dia disso, até a festa, as festividades do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É claro que a intenção das pessoas é a melhor possível. A gente pede para que Allah subhanahu wa ta'ala recompense essas pessoas pela intenção, pelo amor que ela tem pelo Islã e pelo amor que ela tem de reunir os muçulmanos e tirar os muçulmanos talvez da rua, talvez de um jogo de futebol, talvez de uma atividade não islâmica. Eu agradeço a esses muçulmanos por essa intenção e eu peço para que Allah subhanahu wa ta'ala o recompense muito. Porém, ainda assim, essas pessoas estão no erro, elas estão fazendo algo com a intenção correta, porém da maneira errada. A maneira correta é a maneira que está prevista no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. Essa é a maneira correta. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawm akmaltu lakum dinakum.
Hoje eu completei para vocês a religião. Então, se antes disso foi revelado que existem duas festividades do ano e uma semanal, no dia que foi completada a religião, não precisamos de mais nenhuma. Não precisamos de mais nenhuma. E tenham toda a certeza e toda a fé que tudo aquilo que foi revelado, a maneira que foi revelado e toda essa metodologia islâmica é ela que vai nos levar ao paraíso, é ela que é a correta. Certo? Porque tem aquele hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é bem claro, onde ele diz: não existe nada que vos aproxime do paraíso ou que vos distancie do inferno sem que eu vos tenha avisado, sem que eu vos tenha dito, vos tenha explicado. Certo? Então, ou seja, essas pessoas que estão fazendo essas outras comemorações, etc., saibam que elas não podem fazer isso porque estão trazendo algo novo para o Islã. E nós não precisamos disso, porque Allah já completou a religião. E se esse dia do Islã, o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra o Mi'raj, festa de aniversário, se isso nos aproximássemos do paraíso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haveria nos avisado. Teria vindo um versículo no Corão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria falado sobre isso, durante a sua vida. Como ele não falou, nós não precisamos dessas festividades novas, nós não queremos essas festividades novas, e eu deixo aqui a mensagem clara, explicada, essa interpretação do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e de muitos outros sábios. Eu fiz uma boa busca para poder trazer essas informações para vocês, certo? Então eu aconselho a essas pessoas que deixem essas práticas e peço para que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe essas pessoas, agracie essas pessoas com recompensas pela boa intenção e pela vontade, pelo amor que elas têm pelo Islã, mas eu peço para que Allah subhanahu wa ta'ala também as encaminhe para o caminho correto, e encaminhe para que elas deixem de fazer esse tipo de coisa, e encaminhe para ela para o Corão e para a Sunna do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com eles. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم